paz, estamos começando mais um no Alliance Podcast. Se você já nos acompanha, eu quero te dar um bem-vindo, mas se você é novo no nosso canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também de compartilhar essa página com o máximo de pessoas que vocês puderem. Todo mês a gente tem trazido mensagens, vídeos com tópicos variados e também testemunhos. E hoje a minha convidada especial é a Maritza. Ela está aqui conosco já tem muito tempo, está aqui congregando na New Alliance já tem mais de 15 anos. Ela tem uma mensagem tremenda para compartilhar conosco hoje, que eu sei que vai tocar na vida de várias pessoas, Amém. alcançar vários corações, e é algo que nesse tempo, nessa época que a gente tem vivido, muitas pessoas têm esfriado, né? Que é É a fé. verdade, é verdade. Tem o quê? Eu e meu esposo e meu filho, nós viemos de Boston em 2008, final de 2008, em dezembro. Uau, muito É tempo, muito sim. tempo. Então, Deus já havia preparado essa família aqui em Atlanta para nos Sim. receber. E aqui estamos, né? E o que é lindo nisso tudo, Temise, é que tudo que Deus faz é com um propósito, Sim. né? Deus não move ninguém sem propósito, né? E eu tô assim maravilhada, eu digo de coração sem medo de errar, Sim. que essa é a família que Deus preparou Amém. para minha família. Vocês são essa família. Amém. E é igual você falou, né? Deus trouxe vocês para cá depois de já, né, ter engajado ali, né, numa vida, ter conseguido trabalhando tudo, e Deus trouxe vocês para cá. Eu Exatamente. creio, né, que com um propósito. E desde que você chegou na igreja, você não tem ficado quietinha, né? Tem sido uma intercessora, aconselhado mulheres também, ajudado. O Tony é uma pessoa, um obreiro na casa do Senhor. E zeloso, né? Sim. Ele era um obreiro zeloso. Uhum, E em Boston ele foi consagrado, uhum, né? E é tão assim, eu preciso descrever isso, deixar bem claro uhum. que nós tínhamos uma vida tranquila em Boston, Sim. né? Ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu. Mas quando ele veio para cá, para conhecer Atlanta, ele apaixonou com esse lugar. E ele falava: "Maris, eu só dependo da sua resposta para a gente mudar". Uhum. Aí eu sempre dando um tempo, que mulher é mais assim, não age assim, né, Tem que pensar mais um tem que pensar pouquinho. mais um pouco. Uhum, Aí eu trabalhava no departamento infantil da uhum, igreja em Boston, onde eu congregava, era membra, e procurando os trabalhos de infantil no computador, me aparece do nada o mapa de Atlanta, da uhum. Geórgia, o mapa da Geórgia. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí quando ele voltou do trabalho à noite, eu falei assim: "Tony, você ainda está com a mesma disposição de mudar?" Ele falou assim: "Estou esperando sua resposta". Uau. E a partir desse dia tudo fluiu, Uhum. e aqui nós estamos. É porque Deus realmente tinha o propósito, né? Quando Ele quer algo, Ele Exatamente, abre portas e faz acontecer. exatamente. Eu lembro que quando eu fui procurar um pastor para orar, eu falei assim: "Pastor, eu preciso de uma oração, porque a gente está para tomar uma decisão, e a nossa vida está estabilizada aqui, eu tenho meu Uhum. trabalho, meu esposo tem o trabalho dele". Ele falou: "Maritza, eu vou orar, mas a resposta de Deus é paz. Se você sentir paz, não tenha medo". Uhum. E, por incrível que pareça, vai fazer 16 anos Uau. que Isso aqui nós estamos. essa é uma história bastante incomum, né? Que às vezes Deus dá um direcionamento, exige assim, uma mudança, só que a vida da pessoa às vezes não tá assim tão ruim, né? Às vezes você tá ali naquela zona de conforto, tá Exatamente. estabilizado e Deus fala: "Não, espera aí que eu vou mexer aí um pouquinho. Eu acho que você tá muito, né, quietinho, deixa eu agitar essas águas". Mas acontece, Temise, que você falando isso, Uhum, veio algo na minha memória agora, que uhum. eu não posso deixar de falar. Uau. Porque quando a nossa vida em Boston estava Uhum. tranquila, Estabilizada. estabilizada. Ele, o Aham. trabalho dele é o meu trabalho, Uhum. entendeu? A igreja, eu trabalhando na igreja, departamento, Uhum. eu era líder do departamento infantil, do coral Uau. da igreja. Só Uhum. o coral era quase 300 pessoas. Uau. Você está entendendo? Uhum. E viemos para cá.
Eu vim na frente, compramos um schedule que a gente não conhecia a pessoa. Foi a Shirlene e o Carlos que entrou em contato com essa pessoa. E foi na época da crise, 2008. Eu lembro que a Shirlene falou assim, que ela me chama de Bia, ela falou, Bia, você é louca. Essa crise, você largar seu trabalho. O Antônio largar o trabalho dele em Boston, para vocês virem para cá. Eu falei assim, nós iremos. Uau. Viemos. E quando o Tony foi falar que trabalhava na companhia na MIT, de limpeza da MIT, lá em Boston, lá em Cambridge, aí ele foi falar para o chefe dele. O chefe dele falou assim, Antônio, fala para mim, por que você está indo para... Você está indo a passeio a Geórgia ou você está indo para ficar? Ele falou assim, não. Eu e a minha esposa, nós compramos um schedule e eu estou indo para lá. E o schedule aqui, só para clarificar, é quando vocês têm uma companhia de limpeza. Isso. Onde tem várias casas que exatamente, aí que vocês foi limpeza exclusivo companhia de limpeza de casa, não de escritório, de casa, né? Aí ele falou assim, foi algo tentador. É uma coisa assim, o mundo espiritual trabalha em conjunto, né? Mas as trevas também vê tudo isso. E esse patrão, esse chefe do meu esposo, chegou para ele e falou assim, Antônio, eu vou fazer algo para você que eu nunca fiz para ninguém. Você tem 1 mês. Se não der certo lá, o seu trabalho aqui está garantido. Uau. É isso aí. Não acontece muito, ainda mais aqui na América. É assim, se um dia você não foi trabalhar, já tem outro, acabou. E quando nós chegamos aqui, foi na época da crise. E foi bem no auge Exatamente, mesmo, 2008. Começamos a perder casa. Sim. E aí quem entrou em desespero foi eu, porque o Antônio sempre foi calmo, né? Eu falei assim, Antônio, o negócio é o seguinte, seu trabalho lá está garantido. O homem falou que tem 1 mês, ainda tem tempo. O Antônio falou, Maritza, retroceder jamais. Deus nos trouxe aqui que nós vamos ficar. Amém. Daqui para frente. Voltar, não. Amém. Ele falou, eu não aceito. Aí aqui ele trouxe paz. E eu lembro que na semana seguinte, a esposa do pastor Divanci pediu para mim trazer uma palavra no culto das irmãs, que era numa segunda-feira. E eu cheguei para Deus e eu falei, Deus, quem precisa de uma palavra sou eu. Às vezes é assim, né? A gente quer uma palavra e Deus está mandando a gente dar uma palavra. Você está entendendo? Porque é Deus nos testando. Quando eu senti aquela paz, é uma paz que excede todo entendimento. Sim. É assim que é a paz que Deus nos dá. Entendeu? Então, quando eu senti aquela paz, eu vi a certeza. Eu falei, não, eu estou no caminho certo, eu senti paz. Então, Deus às vezes permite chacoalhar para ver em que nós estamos fundados. Sim. A nossa fé está fundada em quê? No que vemos ou que no cremos? Ou em pessoas. Exatamente. Porque vale até ressaltar também que quando você chegou, essa igreja existia com outro pastor. Já estava passando por uma transição. Estava passando por uma transição. Exatamente. Onde muitas pessoas não permaneceram, né? Porque quando existe esse momento de transição, né? A fé de certas pessoas é abalada. Exatamente. Às vezes a confiança, às vezes tem a pessoa fica ferida emocionalmente também, tem um apego também emocional. Então, vocês já chegaram nesse momento de crise financeira, onde a igreja estava passando por uma transição, mas vocês receberam, né, os novos pastores, que era o pastor Maurício e a Renata, e vocês permaneceram. Mas engraçado, Temise, que antes dessa transição, isso tudo aconteceu em 2008, antes da transição. Até então, aos meus olhos, a igreja aqui estava indo normal, passou de você, tudo, aquela coisa, entendeu? Sim. E na questão de perda de casa foi antes, ou seja, aí depois veio a transição que nós também, quando saímos de Boston, passamos por uma transição. Sim. Você está entendendo? Da igreja onde nós estávamos. Verdade. Eu lembro que quando houve essa transição, eu falei assim, no banco, eu falei com meu esposo, a gente vai para a igreja americana. Porque eu já estava cansada, sabe? Algo mais estabilizado, né? Entendeu? Tínhamos acabado de sair dessa transição ministerial em Boston. Sim. Né? Que não foi fácil. Não foi fácil. O que nós passamos não foi fácil. E diante do que nos foi relatado, né?
E depois chegamos aqui, outra transição, e eu lembro como agora. Eu cheguei para o Antônio e falei baixinho, eu falei assim, a gente vai para a igreja americana. O Antônio falou, a gente vai, coisa nenhuma, a gente vai ficar. Vamos ficar e vamos enfrentar. Ele falou comigo, a gente vai ficar. Aí eu fiquei quieta. E aqui estou. Entendeu? Como que foi diante, né, dessa transição da igreja, de tudo novo, pastores novos, vários membros que se desligaram, vocês permaneceram. Como que foi enfrentar isso? Como que foi, ter um posicionamento diante disso? Ô, Temise, é algo que, infelizmente, você não encontra. Porque as pessoas não querem firmar raiz. As pessoas não querem ter... Elas pensam que têm compromisso com o dono da obra. Mas elas não têm compromisso com o dono da obra. Elas têm compromisso com homens. Porque quando você faz o compromisso com o dono da obra... Lembra de João Batista? Sim. Qual foi o compromisso de João Batista? Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Sim. Ele tinha segurança em quê? A fé dele. Verdade. Você está entendendo? Então, as pessoas falam de fé, mas é uma fé rasa. Sim. Não é uma fé que está firmada. É uma fé rasa. É tipo assim, é aquela fé que eu tenho que ver para crer? E a fé não é assim. A verdadeira fé não é. Não. Você não tem que ver para crer. Você tem que crer sem ver ainda, sem ver aquilo que você deseja. E outra coisa, detalhe, eu preciso te falar isso. Nós cremos que eu vou ter uma vida super abundante, que Deus vai... E Ele é Deus provedor, Ele é. Isso é fato. E se Ele não provê da maneira que você está pensando? É, porque a gente idealiza certas coisas Exatamente, também, né? exatamente. E você pensa que essa idealização é a fé. Sim. E por isso, para falar desse assunto de fé, eu realmente não acho que tinha uma pessoa melhor para estar aqui hoje, porque você não só enfrentou, né, esse dar um passo sem ter uma certeza, né, sair de um estado, vir para outro, onde Começar você tudo de estava, novo. começar do zero. Vocês estavam estabilizados financeiramente. Tinha uma igreja onde você já estava ali exercendo o seu ministério. Então você veio para outro estado, arrumou outro trabalho, teve que buscar outro emprego, né? Não só você, mas você e seu esposo na época, com um filho ainda pequeno. 5 anos, Vim o para uma Gabriel. igreja. Não, olha só, 5 anos, né? Uma criança, para uma mãe, a gente se preocupa, para uma mãe e um pai, né? Se preocupa. Nossa, será que eu vou ter para prover? Exatamente. Chega numa igreja onde está passando uma transição, onde você está sendo ali provado, né? Testado. Será que a minha fé está em Deus ou será que estava na igreja prédio, né? Exatamente. Então você já teve várias dessas experiências até chegar num momento onde parece que foi a aprovação maior, né? Vocês já estavam aqui vários anos, com o filho já estava adolescente, né? E você recebe uma notícia Isso. onde o seu esposo estava doente, com uma Mas doença que levaria terrível. um tratamento pesado. E eu quero que você fale sobre isso. Como foi até chegar nessa notícia e como que você recebeu essa notícia? Olha, Temise, a gente precisa enfatizar algo que vale a pena enfatizar, porque muitas pessoas acham que por estar ativa no ministério, está imunizada. Sim. Entendeu? Nenhum mal vai me alcançar. Nenhuma arma forjada, preparada, e é fato, não prosperará contra a igreja. Sim. Você está entendendo? Sim. Na época, eu ajudei a Simone no Ministério Infantil, o Wellington, meu esposo, o diácono, servia a casa do Senhor. Sim. E eu não esqueço esse dia. E você também é intercessora. Intercessora, né? Para a honra e glória do meu Deus.
E esse dia foi no domingo. Uhum. Tínhamos vindo ao culto de manhã, tudo correndo muito bem. No domingo à tarde, umas 5 e pouca da tarde, meu esposo sente uma dor. Uhum. E ele deu pedra nos rins, né? Ele Aham. teve hospitalizado, fez vários exames, até então tudo normal, era só pedra nos rins, Uhum. né? E uns 3 anos depois, 4 anos depois, às 5 e pouca da tarde, ele fala: Maritza do céu, eu senti uma dor muito forte. Geralmente, menina, a coisa é impressionante, na área do rim, ali bem naquela área. Aham. Aí eu falei assim: nossa, Tony, então a pedra não passou ainda. Ele falou: é, não passou. Eu falei assim: então vamos para emergência. Ele falou: não, tá passando, deixa, eu acho que não vai Aham. precisar ir para emergência. Isso no domingo depois do culto. Ele Sim. tinha servido, tinha servido na casa do Senhor, eu tinha trabalhado no departamento infantil, estávamos em casa descansando, né? Aí fomos para emergência. Ele falou: Marisa, a dor voltou, eu não aguento. Aí fomos para emergência. Quando chegou na emergência, eu e o Gabriel ainda brincando com ele, o Gabriel falou assim: nossa, Délia, a hora que essa pedra passar, não sei qual que vai ser pior. Eu lembro que ele falou assim: Gabriel, desde que passe, não tem problema, Uhum. sabe? Aí os enfermeiros foi lá, colheu a urina dele. Aí eu vi um enfermeiro falando com ele, falou assim: mas a urina dele está muito clara, acho que não deve ser problema de urina, não. Levaram ele para fazer o CT scan. Uhum. Quando ele voltou, a médica perguntou para ele, aquelas perguntas, né, Sim. que eles fazem, quanto tempo a dor, de 0 a 10, qual era né, o nível da dor. Ele foi falando tudo. Aí a médica falou assim: não é rim, é câncer. Uau. Do nada. E o Gabriel estava traduzindo, o Gabriel estava com 16 anos. O Uhum. Gabriel tinha acabado de batizar. Quando o Aham. Gabriel escutou câncer, o Gabriel parou de falar e começou a chorar. Meu Deus. Aí o Antônio olhou para ele e falou assim: Gabriel, não precisa falar que eu sei. Uhum. Aí o Gabriel chorou, chorou, chorou demais, chorou Uhum. demais. Eu ali firme, Uhum. segurei na mão do meu filho. Aí o Antônio virou para ele e falou assim: mas eu preciso te dizer algo. Uhum. Se Deus fizer, ele é Deus. E Uhum. se Deus não fizer, ele continuará sendo Deus. Mas contudo, meu filho, guarda o teu coração. Uau. O Antônio falou para ele. Eu penso, nossa, imagina um adolescente tá ouvindo uma notícia dessa, tendo que traduzir ainda, e Não uma é. médica, do jeito que você falou, ela ainda Ela, também só falou do ela foi nada. direto no Foi ponto. direta. Ela foi direto no ponto. Uhum. Aí ela saiu para dar a Aham. gente aquele espaço. E como foi Te essa hora? confesso que faltou o chão. Uhum. Faltou o chão. Eu falei assim: meu Deus. Eu falei: Uhum. não, isso não está acontecendo. Aham. Eu falei: Deus, isso não está acontecendo. Aí o Antônio olhou para mim. Ele falou assim: Maritza, agora mais do que nunca, você Aham. tem que ser forte. Aí eu comecei a desabar. Uhum. Porque parece que o chão abriu, eu entrei dentro. Você está entendendo? Porque na minha mente eu ficava assim: não, a gente ora pedindo a Deus para nos levar a gente junto. Era a nossa oração, Temisa, a minha e do Antônio. Uau. Eu lembro que, só para quebrar o gelo aqui, Aham. o Antônio, a gente estava morando, a gente ainda morava no apartamento. Eu falei Uhum. assim: Gabriel, você se prepara, porque eu e seu pai a gente ora para levar todo mundo junto. Aí eu lembro que ele olhou, parou, ele olhou, falou assim: eu não sei se eu concordo com a oração, porque eu nem casei ainda. O É o Gabriel. pensamento de todo jovem, né? Exato. Deus, deixa eu Aí eu casar lembro primeiro. que o Antônio riu demais. O Antônio Aham. falou assim: filho, mas morar com Cristo é melhor do que casar. Uhum. Aí ele falou assim: mas mesmo Uhum. assim, eu não sei se eu concordo ainda com essa oração. Entendeu? E pouco tempo depois, o Uhum. pai foi diagnosticado. Uau. Eu sei, Temise, que eu não desejo isso para ninguém. Uhum. Ninguém, ninguém. Estávamos na igreja no domingo de manhã. Aham. À tarde, esse diagnóstico. Uhum. Não é uma dor de cabeça. Sim. Não é uma pedra no rim. É um câncer estágio 4 com metástase no fígado. Não era algo que a médica ia passar um remédio Ia e ia ali já solucionar. Não. melhorar, não. Era só o começo de um processo. Exatamente. Uhum. Voltamos para casa, ninguém dormiu à noite. Eu imagino. Uhum. Foi a noite mais longa da nossa vida.
Foi a Uhum. noite mais longa da nossa vida. E detalhe, meses antes, eu quero enfatizar isso, mas isso aconteceu comigo. Aham. Eu sonhava direto, eu e Tony separando. Uau. E no sonho eu ficava triste. Nossa, eu chorava demais. E quando eu acordava, eu via ele do meu lado, eu abraçava ele tanto, mas eu Uhum. abraçava tanto. Uhum. Eu acho que Deus já estava me avisando. Sim. E eu achava que era separação, divórcio. Tanto é que eu falava, quando eu acordava, que eu abraçava ele, eu falava, Maris, o que está acontecendo? Uhum. Falei, Tony, eu sonhei que a gente tinha divorciado. Uhum. Ele falou, Maritza, vamos orar, repreender. Está Uhum. repreendido em nome de Jesus. Uhum. Eu acho que Deus lá do céu olhava assim, sabe de nada, inocente. Não Né? estava Tipo entendendo, assim, ele estava dando um aham. sinal, mas não estava Eu acho entendendo, assim, né? tipo assim, você não está sabendo de nada, inocente. Você não sabe o que te espera. Uau. Você está entendendo? Uhum. Ô, Temise, o que eu senti na hora da notícia, eu vou ser sincera para você. Uhum. Eu não coloquei em dúvida a minha fé. Uhum. Não. Uhum. Eu senti que eu tinha falhado com Deus. Eu acho que é interessante você falar isso, porque às vezes nós, como cristãos, a gente passa por uma situação ruim, a gente quer meio que tampar o sol com a peneira, quer disfarçar. Só Uhum. que no fundo, a gente é humano e no fundo tem aquele sentimentozinho de, né, por que eu? Exatamente. Aí eu falei Uhum. assim, Senhor, onde eu errei? Sim. O diagnóstico foi para ele. Aham. Eu falei, Senhor, eu e Deus, no meu interior, eu falei assim, onde eu errei? Porque Deus, isso para mim é uma bomba. Uhum. O Senhor vai ter que me ajudar a lidar com isso. Uma coisa é você receber a notícia, outra coisa é o que você vai fazer com ela. Sim. Você está entendendo? Eu sei que na hora eu levantei, coloquei a mão na cabeça do meu esposo e comecei a orar com ele. Aham. Forças veio de onde? Só o Espírito Santo, porque nessa hora o que você faz é desabar, chorar, chorar, chorar. Você Uhum. está entendendo? Uhum. Fazer o quê? O diagnóstico está ali na sua frente. Sim. Foi diagnosticado, contra fatos não há argumento. Uhum. Não é assim? Sim. Eu comecei a orar com ele, eu tenho até a foto, e essa foto eu tenho porque o Gabriel tirou a foto. Uhum. E o Gabriel falou com uma irmã da igreja, falou assim, olha, eu quero casar com uma mulher de oração igual a minha mãe. Porque no momento crucial da nossa vida, de diagnóstico de um câncer, Uhum. a minha mãe não se prostrou, ela levantou e foi orar com meu pai. Uau. E a gente, como mãe, eu digo como mãe, a gente tem que tomar cuidado, o testemunho que a gente dá para os nossos filhos num momento difícil desse. Sim. Porque uma coisa é você falar, né? A outra coisa é viver. Exatamente. Uhum. Ô, Temise, é só quem passa. Sim. As pessoas costumam dizer, eu tenho ideia. Não, não tem ideia. Não. Não tem ideia. É só quem passa. É doído, é uma dor tão profunda que você fica se procurando dentro de você mesmo e você não se encontra. Você está entendendo? Uhum. É meio complicado de explicar o sentimento, a reação, porque é cada um. Sim. E na hora eu lembro a calma do meu esposo. O meu esposo virou para mim e falou assim, Maritza, você tem que ser forte. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Uhum. Deus não fizer, Ele continuará sendo Deus. Uhum. Foi a palavra que ele falou dentro daquela clínica ali, dentro daquela emergência, sala de emergência onde ele estava. Aham. Engraçado que ele não desesperou. Ele Aham. manteve a calma, Uhum. ficou tranquilo. Uhum. Ainda disse para o Gabriel, contudo, meu filho, guarda o teu coração. Uhum. Aí veio aquele processo. Sim, porque agora, né, você recebeu a notícia, teve que lidar com a notícia do momento, mas é igual você falou, você foi para casa e vocês iam ter que lidar com o processo,
com a questão da doença, com a questão do tratamento, e como que foi a atitude de vocês, principalmente a sua, diante dessa situação onde ou você confiava ou você também entrava num lugar de desespero e tristeza profunda, né? Exatamente, porque Sabendo que você tinha que enfrentar uma batalha. não tinha como me Uhum. esconder. Sim. Porque a intenção do inimigo nessa hora é te derrubar também. Uhum. Você está entendendo? Ele derruba, tenta te derrubar no pensamento. Cadê seu Deus? Sim. Sim, eu acho que esse é o primeiro, Você está né? entendendo? Onde está seu Deus? Aham. Vocês não estavam na igreja servindo? E esse diagnóstico Uhum. condiz? Mas só que tem um detalhe que nós costumamos ignorar. Servir a Deus não nos isenta de passar por momentos difíceis. Verdade. O processo é Aham. necessário. Uhum. E o jeito é do jeito dele. Sim. Idealizamos, Aham. imaginamos que vai ser da nossa maneira, Uhum. mas é da maneira dele. Voltamos para casa, enfrentamos o processo. Uhum. Marcamos a consulta e tudo foi assim, tudo foi fluindo, porque, ô Temise, não é um tratamento barato. Por antes de você falar sobre o tratamento, por ser, ela falou que era um câncer no estágio 4. Ainda teve uma oferta de tratamento ou foi simplesmente vou fazer algo para Não, amenizar a dor? teve. Aham. Ele fez uma cirurgia porque, Uhum. primeiro, o câncer era no cólon Aham. e com metástase no fígado, Sim. né? Só que o tumor do cólon, como é que fala? Obstruiu. Obstruiu Aham. O o intestino? intestino Sim. Aham. e ele não conseguia ir no banheiro, Uhum. entendeu? Aí ele teve que passar. A intenção dos médicos era já de imediato fazer a quimo. Entendi. Aí, do nada, Uhum. o intestino dele prendeu e Aham. não, não Não teve funcionava outra mais. saída a não ser fazer a cirurgia, Sim. né? Uhum. Aí ele fez a cirurgia, ele ficou hospitalizado, ele fez Uhum. a cirurgia e da cirurgia não teve problema nenhum. Se fosse Uhum. só do cólon, estava tudo ok, porque foi Aham. tirado tudo. Mas como Entendi. já tinha ido metástase pro fígado, Uhum. entendeu? Aí ele teve que fazer quimo. Sim. Aí ele fez a quimo, eu não lembro quantas sessões de quimo ele fez. Uhum. Teve que fazer a rádio. Uhum. E E como você falou, né, não é um processo barato não, de jeito nenhum. ele ficava Uhum. preocupado. Ele falou, Maritza, não é um tratamento barato. Eu falava assim, Tony, Deus proverá. Amém. E Deus colocou uma pessoa no nosso caminho, porque Deus é um Deus lindo. Ele cuida de Uhum. cada detalhe, né? Antes da prova vir, né, ele Não já dá o é? escape. Aí a mulher falou assim, era até intérprete do hospital, falou assim, olha, Uhum. como eu trabalho para o hospital, eu não posso informar, mas eu estou sentindo de falar para vocês, porque vocês não aplicam. Sim. Para Inclusive, que seria para uma ajuda, você né? está entendendo? Aham. Por que vocês não aplicam? E Uhum. antes disso, o pastor Maurício havia ligado para o Tony, oferecido ajuda. Sim. O Antônio falou com ele, pastor, se eu precisar, eu entrarei em contato com o senhor. Sim. Pode ficar tranquilo, Uhum. entendeu? Aí Deus abriu esse caminho. Uhum. Aí a mulher falou assim, olha, você simplesmente vai mostrar o seu encanto. Uhum. A única coisa, se for aprovado, amém. Se não for, você pelo menos Uhum. tentou. Uhum. Aí o Antônio chegou lá mandou pegar A renda, a né? renda, A voltar. Eu vim em declaração. casa, peguei a renda, levei. Aí ela falou assim, com essa renda, Uhum. a chance de ser aprovado é muito pequena. Uau. Vocês vão ter que mudar. Aí o Uhum. Antônio falou, não vai mudar nada. Uhum. Vai mostrar do jeito que tá. Uhum. Se for para ser aprovado, amém. Se não for, tentamos. Uhum. Aí eu levei. Foi aprovado 100%. Uau. Até o Uber, quando eu não podia levar o Antônio, o hospital pagava para levar o Cobria. Antônio, cobria. Uau. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, eu vi, mesmo diante desse vento forte, Sim. a gente via a mão de Deus. O Uau. cuidado dele em cada detalhe, Uhum. Temise. Foi um tratamento, foi os equipamentos, Sim. o material,
que não é barato. Uhum. Quando ele fez a rádio no fígado, que tinha que fazer, Uhum. aí ele teve que usar uma bolsa Ah, de para tirar o colostomia, líquido. né? Ele teve que usar, depois ele tirou. Ah, E é ok. do fígado também, por causa do líquido. Tudo que ele Uhum. comia depois transformava em líquido. Eu Uhum. não sei como que dá o nome disso. Eu Do não lembro processo, o aham. processo como que Uhum. é. Então tinha que trocar todo dia. Uau. Uma caixa com 10 era $1.000. E era todo dia. Meu Deus. O Antônio foi aprovado, ele ganhou 20 caixas. Uau. Ele não chegou a usar todas. Uhum. E nisso, não só a questão, né, do tratamento, né? Também vocês tinham que trabalhar. E como fazer Exatamente. isso, né? Então, nesse você se encontrou depois de um tempo sozinha. Exatamente. Uhum. Quando ele fazia quimo, e ele fazia quimo na terça, na quarta-feira ele ia trabalhar comigo. Uau. Ele usando a bolsa da quimo, que ele Uhum. fazia a quimo e trazia para casa, né? Aquela Aham. bolsa, ele fazia a quimo. Uhum. E eu trabalhava normal. Uhum. Às vezes ele não podia, ficava em casa, mas quando ele conseguia, ele ia trabalhar na quarta-feira. Uhum. E quando ele tinha apontamento, ele não podia ir. Uhum. Mas chegou um ponto que eu tive que parar umas 2 semanas Uhum. pagando pessoas para ir. Porque Uhum. meu schedule não é grande, Aham. entendeu? É um schedule pequeno. Uhum. Que dava para vocês ali, para sua casa, né? E Deus não deixou faltar. Amém. Na época do Covid, foi em Uhum. 2020, É, mais 2020 ou menos, começou, aham. exatamente. Ficamos em casa sem trabalhar. Hum. Cliente mandava o cheque. Uhum. Você está entendendo? E a menina que trabalhava comigo, eu ia lá e tirava a parte dela e entregava a ela. Uau. Eu não conseguia, Temise. Eu falava, Uhum. Senhor, da mesma forma que o Senhor está provendo para mim, ela é Sim. minha funcionária, ela trabalha para mim. Sim, que Eu não também posso, eu não posso contava, deixar ela na né? mão. Você está entendendo? Sim. Aí eu voltava para casa, quando chegava no outro dia, o cheque na caixinha do correio. Uhum. E a gente sem trabalhar, porque não Sim. podia sair de casa, né? Verdade, aham. E eu peguei o Covid. Uhum. Em 2020, eu peguei o Covid. Uhum. E eu lidando com ele, ele não pegou o Covid. Nossa, imagina, já tava com a saúde debilitada, A imunidade baixa, super baixa, entendeu? E ele não pegou o e Covid. Deus E guardou, Deus né? guardou ele. Você está Aham. entendendo, Temise? E Uhum. é uma coisa assim que as pessoas acham que Deus vai te livrar e que você não vai passar pelo processo. Não, o processo é necessário. Sim. Só que a gente idealiza, né? Uhum. Não vai ser assim, vai ser assim, vai. Eu já tinha tudo na minha mente como seria. E foi tudo o contrário. Sim. Foi tudo o oposto do que eu pensei. Uau. Às vezes, a gente é bom, né, para dar ideia para Deus, né? Deus faz assim, 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 assim. Você está Porque na nossa entendendo? mente é daquele jeito que a gente aguenta. Não Só que é? Deus sabe aonde está a nossa verdadeira força, né? Não é? E a Aham. gente é especialista nisso. Uhum. Parece que é automático. É É. automático, Temise. É Aham. automático do ser humano. Uhum. Você está entendendo? Eu lembro que o Antônio, ele recebeu uma profecia. A gente até Uhum. comentou com o pastor Maurício na época. Aham. E eu creio que, de fato, em partes aconteceu. Porque Sim. foi do jeito... Deus não disse que ia curar e ia ficar. Aham. Você está entendendo? Entendi. Quem idealizou isso fui eu. Aham. Porque essa que é a questão, né? Se eu venho à igreja, eu sirvo a Deus, eu faço tudo certinho, eu tenho fé, ele tem que responder a minha oração do jeito que eu quiser. E não é assim. E não Você está é. entendendo? Uhum. Eu lembro que quando ele foi participar desse culto doméstico, que é Uhum. onde ele recebeu essa Ele profecia, já estava em tratamento, já tinha tempo ele aí em ia tratamento. Ah, começar. ia Ia começar, ok. começar. Ele Aham. não tinha começado ainda. E para você Aham. ver como que é. Jesus amado, a gente é. Meu Deus, não sei como é que Deus aguenta a gente. Não sei. Ele foi, eu não fui, mas ele Uhum. foi. Eu incentivei ele. Eu falei, Tony, oração não quer demais. Ele falou, eu Aham. não gosto dessas coisas, Marisa. Eu falei, mas vai. Uhum. Entendeu? Ninguém Sim. sabe sua situação. E Aham. ninguém sabia. Uhum. A não ser a irmã que foi com ele da igreja, que foi com ele que levou ele, né? Uhum. Aí chegou lá, essa irmã que foi ministrar falou com ele assim: olha, Deus me mostra um câncer no seu fígado. Uau. E Deus disse que vai curar. Uhum. Aí eu lembro que ele chegou em casa todo desconfiado, Uhum. entendeu? Eu falei assim: Tony, aí, como é que foi? Ele falou, Maritza,
Deus usou a boca da mulher lá, a mulher disse que Deus falou com ela que eu vou ser curado, que eu tenho um câncer no fígado e que eu vou ser curado. E até então, só quem sabe é eu e a irmã que foi comigo. Aham. Eu falei, nossa, Tony, isso é tremendo. Menina, ali eu já idealizei, não vai precisar nem passar por quimo, Aham. porque se passar por quimo, eles vão achar que foi a quimo. É Eu já tinha verdade. falei, Tony, você não vai chegar nem a fazer quimo. Aham. E o Antônio calado, só observando, você tá Uhum. entendendo? Aí chegou o dia da quimo. Uau. Ia ser Aí a eu, primeira. a primeira. Aham. Aí eu falei assim, não, a quimo é necessário. Porque, Uhum. né? Sim. E foi esse processo. E ele só foi piorando, Uhum. piorando, E piorando. também porque a quimo, né, esse tratamento é muito agressivo, muito forte também, né? A gente vê as pessoas assim, às vezes tá doente, tá com câncer, mas tá até normal, mas de repente quando começa a fazer a quimo, parece que vai assim meio que definhando, né? Ele foi perdendo peso, porque na Aham. verdade a quimo para ele não fez aquela efeito colateral que eles Sim, falam, né? sim. Perder cabelo, Aham. ele não perdeu cabelo, Aham. a diarreia, vômito, ele não Uhum. teve nada disso. Uhum. Enjoo, Ele não, ele fraqueza. comia dobrado. Uhum. Ele comia. Você tá Aham. entendendo? Ele fala, Maria, quando ele chegava da clínica, do hospital, Uhum. feito a quimo, ele chegava, Maritza, faz comida que eu tô com fome. Uhum. Agora ele foi perdendo peso. Sim. Você tá entendendo? No final Uhum. ele perdeu muito peso. Uhum. Mas aonde eu quero chegar? Uhum. Nesse processo da quimo, quando ele chegava na clínica, lá na clínica para poder fazer o tratamento, eu falava assim para ele, falei, Tony, olha como a gente idealiza as coisas, Deus libera uma palavra, é como a Bíblia, Deus não fala, não deixarei você sozinho, não os Sim. deixarei só, Sim. Aham. não os abandonarei. Uhum. E tem momentos que a gente se sente só, mas a Sim. palavra dele garante que Fala. ele não nos deixa sozinho. Sim. E às vezes fala assim, Deus, onde o Senhor está? Você está entendendo? Uhum. A profecia é da mesma forma. Você recebe, você interpreta do seu jeito. Sim. Eu interpretei do meu. Uhum. O problema foi de quem? Foi meu. Interpretou da maneira que mais te agradou. Exatamente. Aham. Deus me prometeu que ele curaria e ele ficaria? Não. Não. Eu fiz essa promessa para mim mesma. Sim. Aonde que Deus tem culpa nisso? Uhum. Deus não tem culpa. Uhum. Você está entendendo? Uhum. Então é aí que eu quero chegar. As Uhum. pessoas, nós, eu, Uhum. Maritza Tavares, eu mesma idealizei a cura do meu filho, do meu esposo. Sim. Você está entendendo? Uhum. Eu falei, vai ser assim, 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 assim. Vamos chegar na igreja, vamos dar o testemunho. Uhum. E como foi o testemunho no final? Você Sim. estava aqui, você viu. Sim. Você está Uhum. entendendo, Temise? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum. Ouvir Uhum. e esperar em Deus. Crendo, Uhum. confiando que vai ser do jeito dele e não do Uhum. nosso jeito. Sim. E nesse quanto tempo que durou esse processo do tratamento da quimo? E foi, eu sei que foi durando alguns Foi, ele anos. começou em. Ele fez a cirurgia em Uhum. julho, foi o mês de. Começou em setembro Uhum. e foi até. Ele faleceu em 2021. Foi até no mês de junho de 2021. Uhum. Então, Entre quase um quimo e ano. rádio. Quase um ano, então. Exatamente. Aham. E nesse período, essa parte eu gostaria que você falasse. Como foi sua atitude nesse um ano? Como que foi sua fé? Qual era a sua atitude diante dessa situação? Como que você encarou isso? Como que era você perante, né, ele, o seu filho e também a todo mundo, né, a igreja que estava ali orando também. Também, eu creio que a igreja também tinha uma Com fé que certeza. ele ia ser Com curado certeza, com e a gente certeza. tinha que ver em você também essa fé, só que você também estava passando pelo seu momento. Mas fala um pouco dessa experiência, como que foi? Para começar, se eu tô de pé, é pelas orações da igreja, Amém. entendeu? Uhum, Porque esse mérito é uhum. de Deus e do povo de Deus que tem orado e está orando por mim. Sim. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu ainda estou nesse processo. Uhum, uhum.
que o processo até Jesus voltar, Sim. né? Uhum. Eu continuo, naquela época, Uhum. voltando ao que você falou, como que eu reagi, Sim. eu era desafiada todo dia, Temis. Uhum. Eu deitava, crendo que no Uhum. dia seguinte ia mudar. E quando eu acordava, despertava, estava do mesmo jeito. Sim. E ali a minha fé era desafiada de novo. Uau. Você está entendendo? Uhum. Porque nada tinha mudado. Nada tinha Uhum. mudado. A quimio continuava. Uhum. Você está entendendo? Ele Sim. continuava perdendo peso, gradualmente, mas continuava perdendo peso. E eu cheguei ao ponto de falar assim, Deus, eu lembro que o Antônio deitava no sofá, eu falava, Senhor, desperta o Antônio, faz com que ele reaja. Sim. E o Antônio, em silêncio, olhava para mim, tipo assim, ela que não está sabendo reagir como ela deve reagir. Aham. Porque ela está vendo uma cura, ela idealizou uma cura, Uhum. e ela está crendo nessa cura Uhum. que não vai acontecer para eu ficar. Uau. Porque ele falou isso para mim. Aham. Ele chegou para mim e falou assim, Marisa, a gente precisa conversar. Porque Isso quanto tempo depois? isso foi em 2021, fevereiro de 2021. Ele partiu em setembro. Uau. Então já tinha ali alguns meses de tratamento e Aham. daquela luta já. E eu entrava no banheiro para chorar, Temise. Uhum. Porque como que eu ia chorar na frente do meu esposo, na frente do meu filho? Sim. Embora que o Gabriel depois me disse, mãe, eu vi e eu escutei a senhora chorando várias Ah, vezes. é, com certeza. Aham. E eu ligava o chuveiro, eu chorava, chorava, chorava. Eu falava, Senhor, não leva o meu esposo. Não leva o meu esposo. Uhum. Mas Deus fez do jeito que ele quis. Sim. Temise, no mês de fevereiro, o Antônio chegou para mim e disse, Marisa, a gente precisa conversar. Uhum. Foi aí que ele deixou tudo, disse para mim que ele não queria ser cremado. Uhum. É difícil você ouvir isso. Essa conversa é difícil, né? Planejar. É difícil, Aham. Temise. E eu continuando firme. E outra coisa, e eu com medo de não agradar a Deus com a minha fé. Uau. Então, eu acho, a minha fé, não, eu Uhum. tenho que crer que ele vai ser Uhum. curado e ele vai ficar. Porque senão, como que eu Sim. vou agradar a Deus? Nossa, Você exatamente. está entendendo? Ainda Aham. essa guerra dentro de mim, Sim. sabe? Não, Aham. se eu não acreditar, se eu não crer que ele vai ficar, que fé Uhum. é essa? Uau. É aquela coisa do nosso eu como humano, né? Eu aprendi isso recentemente com o pastor e eu achei assim tremendo, tremendo, porque eu também até então não pensava dessa maneira. Que a gente tem a tendência de, diante as situações, a gente fica medindo o tamanho da nossa fé e isso às vezes nos leva a duvidar. Só que Deus não nos manda medir o tamanho da nossa fé. Ele só manda a gente ter fé. É Exatamente. simplesmente tenha fé e acredita, porque ele vai fazer da maneira que ele quer e não é do tamanho da nossa fé, pequeno ou grande. Ele só fala: tenha fé. Exatamente. Ou seja, o meu papel era, Uhum. Deus, tem uma promessa, mas eu sei que é do teu jeito. Sim. Agora, eu não tive essa sabedoria. Uhum. Teve um momento que eu não tive Uhum. em dizer para o Espírito Santo, me ajude a entender e me ajude a aceitar. Uhum. Porque é difícil você aceitar. Sim. Você está Aham. entendendo? É difícil você aceitar. Uhum. Mas quando você busca ajuda ao Espírito Santo, oh, Temis, ele vem Uhum. Sim. com uma brisa que você não tem noção. Uhum. Tanto é que antes dele partir, em fevereiro, ele veio ter essa conversa comigo, e eu falei para ele, falei assim, Tony, para de ser bobo, deixa de ser bobo. Você vai me tolerar muito, eu velhinha ainda te enchendo a paciência. Aí ele É, começou a chorar. eu não quero planejar nada. Entendeu? Ele começou a chorar e virou o rosto do lado, tipo assim, Maritza ainda não entendeu nada. Eu não Nossa. aceitava essa conversa. Eu não aceitava. Uhum.
Tanto é que depois eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me ajude a entender, porque eu não estou conseguindo. Uhum. Eu não estou conseguindo. Mas eu não deixava de buscar a Deus. E aí, então, nessa conversa, ele falou pra você se preparar e Uhum, falou o que ele exatamente. queria, como que ia Ele ser falou e assim, tudo mais. Maritza, eu não quero ser cremado, eu Uhum. quero ser enterrado. Não quero que o Uhum. meu corpo volte para o Brasil, eu quero ficar, ser enterrado aqui. Uau. Ele Uhum. deixou tudo explicado. Você está entendendo? Uhum. E naquilo, dentro de mim, eu falo, gente, mas o Antônio já está entregando os pontos. Uhum. Eu lembro que o Carlos esteve lá em casa, conversando com ele. Ele falou assim, Carlos, vocês creem que Deus vai me curar e que eu vou Uhum. ficar? Aí o Carlos falou, claro, Tony. Ele falou, e se ele não quiser que eu fique? Uhum. Ele falou a mesma coisa com o pastor Maurício. Sim. O Carlos é parente de Aham, vocês, o né? Carlos é Aham. esposo da minha sobrinha Shirlene. Sim. O que Entendeu? acolheu, ajudou vocês Isso. bastante. Tanto Aham. é que o Antônio, ele fez tudo, sabe? Ele falou, Uhum. Maritza, eu tenho uma ideia, você vai sair para trabalhar. Vão lá para casa da Shirlene. Sim. Vamos passar um período lá. O Carlos não vai fazer cirurgia. Uhum. Eu fico lá com o Carlos enquanto você trabalha, despreocupar. Mas ele já estava preparando tudo, Sim. Denise. Até porque eu acho que ele pensou assim, né? Eu não quero que ela esteja sozinha, Porque né? ele viu que eu não estava aceitando. Você está Sim. entendendo? Mas eu buscava, Uhum. buscava. Eu falava, Senhor, me ajuda, porque não está fácil. E Uhum. quando o médico falava alguma coisa, eu Como falava, é, nossa, não tem mais o que não tem. Eu falei fazer. assim, para a medicina não tem, mas para o meu Deus tem. Quando que foi que o médico chegou a falar isso? O médico chegou a falar, foi em fevereiro, foi no Uhum. mês de março, mais ou menos. O médico já O chegou a médico falou falar assim: isso. olha, você tem de 3 a 6 meses de vida. Uau. Aí o Antônio virou para ele e falou assim: doutor, o senhor está dizendo que eu Hum. tenho de 3 a 6 meses de vida. O médico falou: sim. Só tocou no ombro dele e saiu. Uhum. Aí eu falei com o médico assim, eu falei assim, doutor, o senhor crê em milagre? Ele olhou bem para mim, Temise, Uhum. e colocou a mão no meu ombro. Ele falou, creio, o seu esposo é um milagre. Uau. Um paciente que não toma morfina na veia, Uhum. estágio 4. Sim. Seu esposo é um milagre. Só que Ele, aí você é o que você tá falando, você não via não, dessa maneira, não, né? porque foi liberado uma promessa que Aham. ele ia ser curado. Aham. Então, eu tomei posse da cura para ficar. Sim. Mas essa parte foi por minha conta. Uhum. Você está É entendendo? que aquele milagre, assim, escandaloso que é pra todo mundo ver, que te impedia de ver as pequenas coisas, As né? O pequenas milagre coisas. pequeno, ele não toma morfina, que morfina causaria ele de ficar prostrado, O, às vezes o, passar os últimos momentos com sem luz, ausente. exatamente. E outra Aham. coisa, Temise, 2 meses antes da partida, o Antônio tomava Advil quando ele sentia dor. Uau. É. Já tinha espalhado para o corpo todinho. Sim. Tanto que na segunda-feira, ele partiu na quarta, dia Uhum. 22 de 2021. Uhum. Na segunda-feira, eu cheguei para ele, eu falei assim, Tony, Deus não falou com você? Porque até então ele falava, não, Uhum. Marisa, eu oro e Deus não me Uhum. falou nada. Uhum. Ou, eu creio que não tinha falado, porque quando falou, ele contou para mim. Uhum. Aí, na segunda-feira, eu cheguei para ele e falei assim, Tony, você, você conversou com Deus? Deus não falou nada para você? Ele falou assim para mim, Deus falou comigo. Eu falei assim, Deus falou com você? O que Uhum. Deus falou com você, Tony? Você viu? Eu, assim, aquela pergunta lá em cima, Aham, você aham. viu Deus? Ele falou assim, Maritza, eu não vi Deus. Eu ouvi a voz de Uhum. Deus. Você vê o quanto ele estava lúcido. Sim. Eu ouvi a voz de Deus. Uhum. Eu vi uma luz do meu lado da minha cama. Bem desse lado aí onde você está. Uhum. E essa voz vinha dessa luz. Uau. E dizia que eu não preocupasse, que eu ia ficar bem, que eu ia ser curado. Uau. Aquilo eu falei, ai, eu coloquei a mão, ó, pra você ver, eu coloquei a mão no Aham. meu coração e disse, ai, graças a Deus. Uhum. Ele só fechou o olho e não falou mais nada. Uhum. E eu creio que Deus também não permitiu ele me falar mais coisas, Sim, porque eu não sim. estava preparada. Às vezes você não ia entender da maneira que ele entendeu, porque igual aqui hoje, né? Ele não tá aqui, né, pra falar o Uhum, lado dele. Então,
é importante você falar, né, como que é a outra pessoa, a pessoa que está do lado, qual que é o Exatamente. sentimento, qual que são as reações, as atitudes, né? Como que você enfrentou isso? Apesar de ter fé, isso não foi fácil para você. Não, Não foi algo que, eu vou somente crer, ter fé e vou ficar em paz e tranquila. Não, não, não não, é não, não, assim. não, não é. Uhum, Não é assim, Denise. Porque, uhum, veja bem, eu cria naquela fé para não desagradar a Deus. Eu creio que Deus falou que ele vai ser curado, e ele vai ser curado e ele vai ficar. Porque se eu não crer dessa forma, eu não vou estar agradando a Deus. Olha para você ver sim, o equívoco sim. que a gente comete. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum, Você está entendendo? Aí tá. Aí ele falou para mim assim, ele falou, não, Maritza, tudo bem. Ele falou. uhum, Isso foi na segunda-feira. E sendo que na sexta-feira anterior, uhum, eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, ok, então eu vou parar, eu já tinha parado, eu falei, Senhor, eu não vou trabalhar, eu vou ficar uhum, cuidando do meu esposo. uhum. Isso foi nos últimos dias. Nos últimos dias. Ok. Na Uhum, sexta, na segunda-feira da semana seguinte, foi que ele falou comigo. uhum, Aí eu cheguei para ele e falei, Tony, olha, conversei com os clientes, eu não vou mais trabalhar. uhum. Eu vou ficar cuidando de você. Ele falou, que bom. Uau. Ele falou para mim, que bom. Uhum, Aí foi aí que eu cheguei para ele na segunda-feira, passou sexta noite, sábado, domingo, ele só passou no quarto e já não queria ver ninguém. hum, Ele não queria que as pessoas vissem ele daquela forma, que sim, guardassem a lembrança dele, né? sim. E que eu cheguei na segunda-feira, eu falei, Tony, que ele me falou quando foi na terça-feira, a enfermeira, essa que veio, não é enfermeira, ela É como se fosse uma enfermeira é cuidadora, porque isso. aí, então eles já tinham, então ele estava em casa porque o médico já tinha falado, não tem mais Não tem mais tratamento, agora tratamento. é questão de Exato. dias. Tipo um hospice em casa, Sim, isso entendeu? foi então em outubro, né? Então a gente Isso foi em pulou aqui. setembro. Setembro, ok. Foi Uhum, setembro de 2021. aham, Foi dia 20, 19 foi segundo domingo, 20 foi. Até o pastor Maurício foi lá no domingo, nesse domingo, dia aham, 19, orar por ele. uhum, Na segunda-feira eu conversei com ele, que ele falou que ouviu a uhum, voz de Deus e que viu essa luz e que Deus falou com ele. aham. Na terça-feira, essa A enfermeira enfermeira, foi, essa aham. técnica, uma coisa É, assim, não sei. aham, Eu não a conhecia. uhum. Aí ela começou a orar com ele. Uau, Olha, Temise, eu não falo inglês fluente, não entendo fluentemente, aham, mas entendo alguma coisa. sim, Mas a oração dessa mulher eu não entendi palavra nenhuma. uau, E no meu espírito, eu simplesmente concordava com a oração dessa mulher. aham. E eu perguntava para mim, por que, que eu estou concordando se eu não estou entendendo? Uau, é mesmo. É uma coisa assim, estranha, e eu, amém, amém, concordando. Aham, Aí, quando eu não vi o que ela viu. Se eu falar que uhum. eu vi, eu estou mentindo, eu não Sim, vi. sim. Mas eu senti um clima estranho no quarto. Uhum, Quando eu olhei o rosto do Antônio, uhum, respondendo as orações que ela estava fazendo, eu olhei para o rosto do Antônio e falei assim, gente, o Antônio está diferente. Eu falando comigo mesma, uhum, o Antônio está diferente. Aí ela terminou a oração dela, ela simplesmente olhou para mim, Deus também não deixou ela me falar nada. uhum, Ela simplesmente olhou para mim e falou assim, a gente se vê amanhã, mas você coloca mais atenção no oxigênio dele que está bem baixo. uhum. E a pressão dele também está bem baixa. Sim. Tranquilo, ela foi. Quando foi 4 horas da manhã, no horário que o pastor Jonas sonhou. Uhum, Nesse mesmo dia, às 4 da manhã, o pastor Jonas sonhou. Que eu uhum, tinha ligado para ele falando que o Antônio tinha partido. uhum, 4 horas em ponto, ele começa uma tosse. uhum. Eu não dormia, era ele respirar, eu já Já estava estava acordada, acordada. né? Aham. Aí eu falei assim, Tony, que tosse é essa? Ele falou assim, Marisa, eu não sei, começou do nada. Eu falei, deixa eu ver esse oxigênio. Baixíssimo. Uhum, E a gente na casa da Shirlene, a gente tinha uhum. liberdade, eu disse, mas essa hora como é que eu vou acordar as pessoas, né? Sim, Eu sim. trabalhava no outro dia. Aí eu comecei a andar no quarto orando, repreendendo, repreendendo. Aí eu falei, não, vou ter que ligar para a Shirlene. Shirlene desceu. Aí ela falou, Bi, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar os pés dele rumo ao Uhum. coração para poder a pressão subir. E Sim. funcionou. Aham. Voltou normal.
Ela falou assim: "O Antônio deve estar desidratado, que ele não está tomando água, quase água, então você vai dando, fica do lado dele dando ele o soro". E eu Uhum. fiquei dando o soro na colherzinha, dando o soro. Sim. Aí veio dentro de mim, eu falei: "Deus, o senhor me perdoa, mas eu vou perguntar ele de novo". Aham. Eu falei: "Tônia, que privilégio, né? Deus falou com você". Ele falou: "É, Marisa, Deus falou comigo". Uhum. Aí eu falei assim: "Fala para mim de novo o que que Deus falou com você". Ele falou assim: "Deus falou que eu vou ficar bem, que eu vou ser curado". Aí veio aquela pergunta na minha mente que eu não tinha feito na segunda. Hum. Eu falei assim: "Tony, Deus falou que você vai partir". Ele falou: "Fala". Uau. E nessa hora? Ai, Temise. Nessa hora eu falei para ele assim: "Tony, ai, você não quer ficar comigo, Gabriel?". Uhum. Ele olhou para mim e comecei a descer lágrima no olho dele. E eu falei assim: "Não, não, 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 não". Na hora veio um temor, Temise. Uhum. Nessa hora veio um temor tão grande dentro de mim que eu falei com ele: "Não, não, não, não. Tranquilo, Tony, tranquilo, tranquilo. Parte em paz". Uau. Eu dei um beijo na testa dele e falei com ele assim: "Você sabe que eu te amo, né?". E foi a última palavra dele pra mim. Ele falou: "Eu também te amo". Eu acho que até você falar essas palavras para ele não veio de você mesmo, veio do Espírito Santo. Parte em paz, né? Foi uma coisa assim que na hora eu senti um temor. Uhum. Você sabe aquele temor de egoísmo? Sim, sim. Eu falei assim: "Tony, tranquilo, tá tudo bem". E ele falou assim: "Maritza, eu tô em paz". Uau. Aí tá. Ele partiu e olha para você ver como que Deus faz as coisas. Uhum. Deus não permitiu o Antônio partir eu trabalhando Sim. e nem ele no hospital, porque na época do Covid eu não poderia Não estar com podia ele. estar. E na partida dele eu estava do lado dele. E uma outra coisa, eu creio, né, que você depois, né, percebeu isso, voltou nesse momento, né, pensou, repensou, mas olha só, a sua história e a dele, e nesse momento você vê que Deus permitiu você despedir dele e ele despedir de você, que muitos não Não têm tem essa essa oportunidade. oportunidade. E era o que eu mais temia. Uhum. Ô Temisa, a gente orava para Deus nos levar junto e no particular eu falava: Senhor, se de tudo não é a tua vontade, me Aham. leva primeiro. Uau. E é uma coisa de um orgulho, né? Que a gente se acha mais forte. Sempre a gente se acha mais forte, mais espiritual do que o outro. Não é? Eu falava: Senhor, Uhum. porque, Temise, eu não conseguia me ver sem o Antônio. Uau. Eu não conseguia. Uhum. Eu tô conseguindo porque o Espírito Santo me sustenta todo Sim, dia. As clientes chegam para mim e falam: Maritza, você é muito forte. Eu falei: não, Deus me faz forte todo dia. sim. Você sabe que você entrar nas casas que você trabalhava com Uhum. seu esposo, ele não está ali. Sim. Você está entendendo? Então tá. Ele partiu na minha presença. Aí a Chilene chamou, ligou para o 911. Uhum. E o médico tinha dito para mim que se ele desse uma parada, Uhum. e vinha vir um monte de De médico para paramédico, aham. tudo para poder trazer Tentar ele de volta, reavivar. reavivá-lo e Aham. tudo. E ia quebrar todas as costelas dele, porque estava Sim, ele muito estava fraco. muito fraco. Muito Aham. fraco. Muito, 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 muito fraco e muito magro. Uhum. E quando chegou lá o pessoal, os paramédicos e tudo, eu me Aham. tranquei no banheiro do quarto. Uhum. E eu falei: eu não quero ver. Sim. Eu não quero ver.
Aí a Chilene chegou, bateu na porta do quarto, falou assim: Bia, você tem que autorizar, porque se você não autorizar, eles não vão fazer. Eu falei: Chilene, vai quebrar todas as costelas do Tony, eu não quero fazer isso com ele. Ela falou assim: Bia, não tem outra saída. Ah, e para as pessoas que também estão nos vendo no Brasil, aqui é muito rápido. Quando você chama esse serviço, é coisa de 3, 5 minutos, eles Rapidinho, já chegam. eles já chegam. Aham, Aí, ô Temise, não quebraram uma costela do Antônio, ficou a marca da chapa. aham. Então você chegou a autorizar. Autorizei, Aham, entendeu? Aí, na hora que eles foram fazer, eu saí. sim. Eu fui lá para a varanda da casa da Chilene e falei para Deus, eu falei, Senhor, o Senhor havia prometido para ele. Temise, eu não escutei um canto de pássaro. Uau. Ficou em silêncio. É como se Deus tivesse falado para mim assim, não se fala mais no assunto. Sim. Eu não escutei um canto de nenhum pássaro. Eu não o escutei. Uhum, É um silêncio absoluto. uhum. Para mim, eu entendi aquele silêncio como se Deus estivesse falando, Maritza, o assunto acabou. Não tem mais Sim. tocar no assunto. Igual quando o Davi, né, tava ali, né, chorando quando o filho doente e tal. Aí Exatamente. quando chegaram, deram Não a estava notícia, comendo, né? levantou, Lavou o lavou o rosto. rosto e Exa aceitou a vontade de exatamente. Deus. Aí vou eu na ambulância, Uhum. né? Vou eu na ambulância e ele ainda intercedendo, porque milagre é milagre, Sim, né? vai crer até o último momento, né? Aí eu peguei, quando eu cheguei no hospital, eu vi eles passando com o corpo dele, Uhum. porque já era o corpo, ele já não estava ali. Sim. Aí eu vi que a médica deu sinal para o enfermeiro me levar para a salinha, eu fui para a Uhum. salinha. Aí lá eu conversando com Deus, foi aí que minha ficha caiu. Uhum. Eu falei, Senhor, o Senhor falou para ele, o Senhor prometeu para ele. Eu ainda batia nessa tecla, Aham. Temícia. Eu ainda batia. Aí o Espírito Santo bradou dentro de mim. Ele está bem porque ele não está mais aí. Uhum. E aqui a enfermidade não entra. Na hora, eu respirei, eu falei assim, Jesus me perdoa. Mais uma vez me perdoa como eu sou egoísta. Uhum. Quando acabei de falar essa palavra, como eu sou egoísta, a médica entrou. Uhum. A médica entrou dando os pêsames Uau. e falou assim para mim, ele partiu em casa. Sentei, enxuguei minhas lágrimas, Chilene chegou, veio, ficou comigo um tempão. Aí os parentes do Antônio começaram a ligar do Brasil. Uhum. Aí depois veio o enfermeiro, falou assim para mim, olha, a médica mandou te dizer que se você quiser ver o corpo, Uhum. você pode ver. Aí Chilene só olhou para mim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Entrei, ele estava lá naquela mesa gelada, né? Aham. Aham. A primeira coisa que eu quis ver foi se tinha quebrado as costelas. A primeira coisa. Aham. Aí eu falei assim, Chilene, olha só, não quebrou uma costela, ficou a marca do Uau. queimado. Sim, E sim. as pernas dele, Temese, estava inchada, Aham. super inchada. Uhum. Quando eu levantei o lençol, as pernas do Antônio normal. Uau. A Chilene falou assim, Bia, você deveria ter tirado a foto, porque ele voltou ao normal dele, Do que era do que antes era da antes. enfermidade. Assim, nada, as pernas, tudo normal, normal, Uhum. normal, normal. E ali eu conversei com o corpo dele, eu falei, eu sei que você não está mais aqui, Sim. entendeu? Mas é uma situação que, se a gente não tiver Deus, apesar que Uhum. o meu desejo era que ele ficasse. Sim. Eu cria dessa forma, mas eu não Uhum. abandonei o Deus que eu sirvo. Sim. Quando você não teve a resposta que você esperava, E isso mesmo também não te assim, fez não, abandonar. de jeito nenhum. Uhum. Nem revoltar, né? Ficar com Não, raiva. não, sabe por quê, Temise? Uhum. Porque mesmo diante da minha atitude Uhum. de crer que ele ficaria, Uhum. essa não era a vontade de Deus, Sim. Isso eu acho que é entendeu? uma mensagem boa, algo para você falar para as pessoas que todo mundo passa por uma situação assim, né? Já perdeu um ente querido. É, como é enfrentar o luto, a diferença que é enfrentar o luto
com o Espírito Santo. É leve. Sim. Isso eu posso te dizer que é leve. Uhum. Porque aquele que faz a ferida, é ele que cura. Sim. E ele cuida de cada detalhe, cada detalhe. Uhum. O que eu temia, o que eu mais temia, eu passei. Sim. E uma coisa que eu quero deixar para quem está nos ouvindo, Uhum. eu não falava o nome câncer. Oh, Eu tinha pavor desse nome. tem isso Quando várias pessoas. tudo estava bem na minha família, nem sonhar esse diagnóstico, eu falava, Senhor, nos livra dessa enfermidade. Uhum. Mas eu não falava o nome câncer. Porque capaz se você falasse, ficava real. Você está Não é? entendendo? E acabou acontecendo Sim. com meu esposo. O que eu mais temia, meu esposo partiu primeiro, meu esposo partiu primeiro. Uhum. A Bíblia fala isso também em Jó, né? Aquilo que eu mais temia foi o que me Que aconteceu. aconteceu. E é algo assim que... E é Deus trabalhando em mim, eu vou dizer, é em mim. Porque quem cuida de mim é Ele. Sim. Você está entendendo? Uhum. Eu até falo assim, brincando com o Gabriel, eu falei assim, Gabriel do céu, mas a gente não pode se apegar tanto. Quando a gente se apega, Deus vai lá e arranca. E dói mais ainda, E dói né? mais. Dói mais. Entendeu? E o Aham. Gabriel brinca, então, por isso, não pega muito no meu pé, mãe. O Gabriel brincando comigo, eu falei assim, não, também não é assim. É. Aí o Gabriel conversando comigo, porque ele ainda é fechado. Sim. Ele fala, mas não muito, Aham. né? É igual a gente tá falando, cada um enfrenta de uma maneira diferente. Você, esposa, mais velha, ele, um adolescente, novo, Exatamente. único filho, né? E ele Então, era assim, mais apegado ao pai do que sim. comigo. Então, cada um enfrenta de uma maneira, né? Entendeu? E quando você me fez o convite, eu Uhum. relutei por isso. Uhum. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, não é sobre mim. Sim, É sobre o cuidado que o Senhor tem sobre a minha vida, sim, sobre a minha casa. É sobre ti. sim. Eu não posso deixar de falar desse cuidado que o É. Senhor teve, está tendo e com certeza continuará tendo. E eu também acho, nesses últimos tempos, a fé de muitas pessoas tem esfriado, o amor tem esfriado, as pessoas não creem mais em milagres, elas creem, assim, para coisas para aqui, para a terra, não creem mais naquilo que é o sobrenatural. E, querendo ou não, existe coisas nas nossas vidas que a gente vai passar, que a gente está passando aqui no físico, mas a luta está sendo no espiritual. Então, assim, eu espero muito que com essa mensagem de hoje, várias pessoas, assim, que vê o seu exemplo, saibam que, apesar do luto, apesar de não ter ouvido a resposta que você esperava, tem sim um refrigério, tem sim uma paz quando você entrega e resolve descansar em Deus. E algo que eu também gostaria que você falasse, que para mim, assim, eu achei muito impactante, que quando, né, então chegou a época de fazer o velório e tudo, e geralmente aqui nos Estados Unidos o velório demora um pouco mais. No Brasil, geralmente é no mesmo dia. Uhum. Acontece o velório, 24 horas, né? 24 horas já Penso. faz tudo. Uhum. E aqui eles dão um tempo maior. E um dos motivos é para a pessoa, né, que perdeu, ela poder se recompor, né? Ter ali mais uma. Se conformar e tá mais disponível ali naquele dia, né? Na medida do possível, né? Mas eu lembro que aí várias pessoas falaram no velório dele, aí chegou a vez de você, né, falar algo, e você falou sim que a enfermeira, né, os médicos perguntaram, né, se você queria tomar remédio para você conseguir estar ali naquele momento. Uhum. E aí você falou, não, eu quero passar esse momento sã, eu quero falar aquilo que tá no meu coração. Foi. Inclusive, na Uhum. casa da Chilene, estava todo mundo preocupado. Aham. Eu escutava um falando com o outro, né? Sim. Eu escutei o Charles falou assim: olha, tem que dar água com açúcar. Eu Uhum. fingia que não escutava. A Chilene falou: Aham. não, eu vou ver, vou tentar dela um calmante. Sim. E eu falei, porque eu acordei de manhã com essa palavra. Eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu pensei que seria tudo tão diferente. Eu pensei que subiria nós dois ali no púlpito para dar o testemunho da cura. Ele Uhum. ficando. Não a cura ele partindo, ele ficando. Sim. Você está entendendo? Uhum.
Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, você vai subir. Eu escutei nitidamente esse som, essa voz falando comigo. Você vai subir, você vai falar. Aí eu falei para o Espírito Santo, eu só subo se o Senhor subir comigo. Uau. Se o Senhor não subir comigo, não me deixa subir naquele púlpito. Aí fui para a cozinha, tomar um café. Eu peguei uma água, tô lá sentada, eu tô vendo o Charlton e a Chilene conversando. Aí a Chilene falou assim, pois é, Bi, vamos tomar um calmante. Eu falei, eu não quero nada. Eu não quero água com açúcar. Eu não quero nada. Não quero remédio. Não quero nada. Não quero... Ô, Temise, Deus é minha testemunha que eu não tomei nada. Eu falei com ela, Deus falou comigo que eu vou subir, Ele vai subir comigo. Eu subi ali porque Ele estava comigo, porque senão eu não conseguiria subir. Sim. E eu quis deixar bem claro para as pessoas, não é para dizer o quanto a Maritza é forte, que eu não sou forte. É para saber que quando Deus está, quando Ele se faz presente, a gente não precisa de mais nada, só a presença dEle. Verdade. A presença dEle basta. Amém. A presença dEle é suficiente. Você está entendendo? E na hora de enterrar, que é outra preocupação também. Sim. Porque parece que ali, né, o momento A despedida você não vai ver mais, ali você está vendo pelo menos o corpo. Sim. E eu vi eles todos chegando. Ô, Temise, eu senti uma força. O Gabriel veio para me abraçar. Aí o Gabriel falou, mãe, a senhora tá bem? Eu falei assim, eu tô ótima. Ele falou, a senhora conseguiu tomar o remédio? Eu falei, não, eu não tomei remédio. Porque na hora do sepultamento é um dos momentos mais difíceis. E Deus esteve comigo presente naquele momento também. E como está em todos os momentos da minha vida. Amém. Você está entendendo? É algo assim que a gente tem que dar espaço para Ele. Porque eu falei, Senhor, sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. Porque muitas das vezes as pessoas caem numa depressão. Sim. Porque não deixa o Espírito Santo de Deus agir. Porque se você gritar por socorro, ele vem. Só que às vezes é egoísmo da nossa parte. Você está entendendo? Sim. E eu falei, Senhor, agora mais do que nunca eu me apego a Ti. Amém. Agora mais do que nunca eu preciso de Ti. Amém. Agora mais do que nunca o Senhor é a razão da minha vida. Eu não te largo por nada. E antes de tudo acontecer, eu dizia, Senhor, me usa. Eu quero viver o sobrenatural. Então a gente tem que tomar cuidado que a gente pede para Deus também. Amém. Você está entendendo? Sim. Porque o sobrenatural de Deus não é aquilo que você está pensando. É você andar firme diante da situação pelo qual você está passando, confiando, descansando, sofrendo, porque somos humanos. Sim. Deus não tirou a minha humanidade, de jeito. Isso é para provar que Ele é Deus na minha vida. É andando e chorando. Exatamente, né? você está entendendo? E você não desistir dele. Quantos desistem de Deus por pouca coisa? Sim. Porque perdeu o emprego, perdeu o namorado, terminou o namoro. Sim. Esse é o luto que eu passei. Quantos lutos as pessoas estão passando? De um desemprego, Sim. de um divórcio. Você está entendendo? Esse foi o meu luto. E qual o luto que você está passando? Sim. Eu lanço essa pergunta para quem está nos ouvindo. Você está entendendo? Pega esse luto, coloca nos braços do Pai, porque Ele resolve. Amém. Aquele que faz a ferida, Ele cura. Eu sou testigo disso, eu sou testemunha disso. Eu vivo isso, Temise. Todo dia eu vivo isso. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu não tenho um pingo de vergonha de dizer o que eu pensei vai ser curado, vai ficar. A minha humanidade, eu
eu criei essa expectativa, não foi a expectativa de Deus. Essa não foi a promessa de Deus. Eu criei ela na minha imaginação, porque eu não queria que meu esposo partisse. Uhum. E eu não aceito ninguém chegar para mim, ai, I'm sorry pela sua perda, eu não perdi nada, eu sei onde ele está. Amém. Amém. Eu sei, Uhum. quando você perde, quando você não sabe onde está. Sim, é verdade. Mas se você sabe onde está, você não perdeu. Uhum. Um dia a gente vai se encontrar. Amém. Amém. O meu esposo simplesmente igual o Billy Graham mudou de endereço. Sim. Sim. E quando eu oro para alguém ser curado, ai, Temisa, quando a pessoa é curada, eu sinto uma alegria. Eu não fico frustrada. Uhum. Porque tem pessoas que pensam, por que não fez curou fulano e não curou meu esposo? Uhum. Deus faz do jeito que ele quer. Ele é Deus. Sim. Você está entendendo? Uhum. A menina que trabalha comigo, ela passou por um momento difícil de uma enfermidade e o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente, você quer viver o sobrenatural de Deus? Uhum. Eu larguei o que eu estava fazendo, fui lá onde ela estava limpando, eu falei assim, você crê que Deus pode te curar? Eu falei para ela, olha, eu não posso. Inclusive, orei pela cura do meu esposo, ele não foi curado. Se fosse outra pessoa, eu ia dizer, então, como é que eu vou acreditar na oração dessa mulher? Esse é um desafio, né? Que aí Deus pega e fala, agora você vai orar pelos enfermos. Aí você pensa, né? Peraí, mas eu, quando orei pela enfermidade Mas do meu esposo, ele curou. mas eu tinha essa Aham. frustração comigo. Aham. Eu tinha. Uhum. Porque as pessoas falam, você só tem autoridade naquilo que você passa. Sim, Você está entendendo? naquilo que você venceu, mas Exatamente. você não tinha doença. Exatamente. É. E eu orava pela cura do meu esposo, ele não Sim. foi curado. Aham. E o Espírito Santo falou comigo na cozinha do meu cliente: você quer viver o sobrenatural de Deus? Uhum. Larga tudo e vai orar por ela agora. Sim. Ô, Temisa, eu saí só secando as minhas mãos. Uhum. E fui lá, peguei nas mãos dela e falei assim: você crê que Deus pode te curar? Ela, eu creio. Eu falei, eu não posso fazer nada por você. Uhum. Inclusive, eu orei pelo meu esposo, ele não foi curado. Uhum. Eu fui, entendeu? Pessoa, será que eu quero Você essa tá oração? entendendo? Aí ela falou assim: Uhum. não, eu creio. Uhum. E a oração foi 5 minutos. Sim. Uns 5 minutos, não foi mais que isso, não. E se foi 5 minutos. Aham. Voltei para a cozinha, deixei ela lá lavando, que Uhum. ela estava lavando. Aí, quando eu volto para a cozinha, a outra moça que trabalha comigo falou para a irmã dela, falou assim, nossa, essa casa tem gato? Aí eu falei, não. Em plena sexta-feira você me vê um gato? Eu falei para ela. Ela falou, não. Era preto? Preto, um gato preto que ela viu, Uau. na sexta-feira. Aham. Eu falei, ai, Verônica, pelo amor de Deus. Ela falou, não, patroa, eu vi um gato preto. Na hora acendeu a luz. Uau. Na hora, eu falei assim, Uhum. a menina, voltei no banheiro e falei assim, Marlene, me dá suas mãos. Tá? Eu tirei foto. Aham. Secou toda a mão dela. Ela tava tipo cobreiro, Aham. lacrimejando água na Aham. mão dela. Aham. Você tá entendendo? Quando eu voltei, tinha secado. Meu Deus. Aí, quando ela viu, ela começou a chorar. Falou, patroa, tá secando a minha mão. Uau. Aí, depois, ela falou pra Verônica que quando eu orei sair, ela sentiu náusea. Ela Uau. sentiu náusea. Aham. E eu relutava pra mim ir lá orar por ela. Sim. Como que eu vou orar se eu orava pelo meu esposo, ele não foi curado? Aham. Você tá entendendo? Sim. Vai entender os planos de Deus, Temisa. Quem somos nós? O que a gente tem que ser? Instrumento. Sim. Permanecer obediente. Simplesmente. Sim. Você tá entendendo? Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu entendi que não é do meu jeito, é do teu jeito. Uhum. E é do teu jeito que eu quero. Sim. Eu falei, Senhor, eu só sou um veículo. Uhum. Eu sou somente um veículo Uhum. e nada mais que isso. Amém. Eu só quero ser usada por ti. Uhum. Eu não quero ter a minha vida como precioso. E quando eu orei por essa menina, que o Espírito Santo agiu, Temisa, de noite eu não dormia. Uau. De felicidade. Aham. Uma felicidade. Eu falei, meu Deus, Senhor, tu és grande. Coisa assim, sabe? Sim. Eu falei, Senhor, mas que alegria. Não é aquela coisa frustrada. O Senhor fez nela, não fez o meu De esposo. raiva, né? Não. Aham. E quando eu oro por alguém, eu oro assim com um gozo no meu coração que você não tem noção. Sim. Eu falo, Deus, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. Essa pode não ter sido a minha história, Não, mas mas pode ser a história de alguém. exatamente. Sim. Não é porque não aconteceu comigo que Deus não vai fazer.
Vai fazer sim, porque ele é Deus e se ele quiser, ele faz. Amém. Nós só temos que ter essa disponibilidade de Uhum. ouvir o Espírito e fazer o que ele manda. Sim. Você está entendendo? E não nos acovardar, porque, ai, não aconteceu comigo, então vou ficar no meu. Não! Uhum. Deixa Deus te usar. Sim. Seja esse veículo que leva a palavra. Uhum. A palavra, a palavra é dura. Sim. Servir a Deus não nos isenta de passar por momentos difíceis, mas Sim. vale a pena. Costuma dizer que é perder para ganhar. Eu Uhum. encaro isso como um lucro, que perder o mundo aqui para mim, perder isso aqui para mim é lucro. Sim. Não é perda, é ganho. Porque o que nos espera, olho não viu, nem desceu o coração do homem. Uhum. Vale a pena. E que com isso, tudo que eu passei, com essa experiência de achar que meu esposo ficaria, me fez me chegar a Deus mais ainda. Eu falei, Senhor, casei com a tua obra. E hoje, né, já tem 3 anos, completou, né, 3 3 anos que ele anos. partiu e você continuou firme na igreja, E continuou firme nos continuarei caminhos do até a volta Senhor, de Jesus. exercendo, continua sendo intercessora e intercedendo. Amém. E fala um pouco desse período até agora, assim, que você continuou. Eu sei que não é fácil, né? Não, Porque existe saudade, existe, né, as memórias, às vezes, né, até solidão. Só que você escolheu permanecer firme no Senhor. Você passou a prova ali da fé. É, pode até ter sido estremecida, foi. mas não foi derrotada. Não. Não desisti dela. Sim, Eu passei pelo processo da fé, mas eu não desisti dela. sim. Você está entendendo? Uhum, E a coisa louca é que é só Deus para fazer isso. uhum. Fazer a gente chora e rir ao mesmo tempo. Sim. E esse dia chegando do trabalho, eu vendo as mensagens, né? Porque vira e mexe a gente fica olhando as mensagens Aham. que ele me mandava. Ai, eu desabei, chorei, 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 Uhum, chorei um monte. uhum. E o que é lindo em Deus é que ele não nos dá amnésia para esquecer. É, verdade. Deus é maravilhoso, ele Uhum, cuida até desse detalhe. uhum. Aleluia! Você está Sim. Aham, entendendo? É lindo demais a maneira como ele trabalha na gente. aham. E eu vendo aquelas mensagens, desabei, chorei. Ver aquele saudosismo assim, sabe? Não É, vou mais, não vai ter mais esse tipo de mensagem para sim. mim, sabe? E Uhum, comecei a chorar. Aí depois a minha vizinha fazendo caminhada, eu comecei a rir, secando minhas lágrimas e comecei a rir. Porque quando a gente ia trabalhar, a gente via ela caminhando e falava assim, nossa, levantar no escuro para caminhar, aham, até que eu animaria, mas, não, escuro é muito perigoso. aham, Aí voltava, estava chovendo. Eu falei, nossa, se não tivesse chovendo, eu ia caminhar. aham, Aí o Antônio falava assim para mim, Maritza, para, eu não quero escutar isso mais. aham. Para de inventar desculpas, você não quer caminhar e pronto. É. Não inventa desculpa. Eu falei, não, você falou tudo, é porque eu não Uhum, quero caminhar mesmo. Eu falei, aham. Deus, é só o Senhor para fazer isso com a gente. Sim. Me Uhum, tirou de um choro e me trouxe para um recordo que tirou um sorriso dos meus uhum. lábios. Você está entendendo? Sim. Então é só Ele. Quando a gente dá espaço Uhum, para Ele, uhum. Ele vem com o bálsamo. Ele exala, né, a doçura da tragédia. Não é? Menina, Aham. é algo assim que é Uhum. só quem está em Deus vive isso, Temisa. Sim. E Uhum. vale a pena a gente dar esse espaço para Ele. Sim. Você está entendendo? Uhum. Vale super a pena porque esse acalento, Uhum. esse bálsamo que Uhum. desce e que a gente recebe lá no íntimo, Uhum. ô Temise, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Sim. Quando eu fui retornar à casa, que eu estava na casa do Carlos, a Chilene, que eu Uhum. retornei A sua casa, né? para nossa casa, entendeu? Os recordos e tudo. Menina, Deus ali em cada detalhe. Uhum. Deus ali em cada detalhe. Você está entendendo? Uhum. E outra coisa, o luto é necessário. Sim. É necessário. Uhum. Isso é importante falar também, porque tem pessoas passando pelo luto que estão, como se diz, né, tampando as emoções, não Exatamente. estão enfrentando as emoções e estão deixando de viver esse momento, que é importante,
Porque igual você falou, não vai ter amnésia, não vai esquecer, Não. porém vai ter memórias e aí você vai poder olhar para trás e ver, essa é a minha história. Eu precisava viver isso para eu estar nesse lugar que eu tô aqui hoje. Então, quando a gente não enfrenta as emoções, a gente fica meio que preso no tempo e não consegue, né, dar um Você não passo se libera, adiante. você entendeu? Você fica Uhum, sofrendo uhum, e muitas das vezes aquela sensação de culpa. sim. De injustiça também. Exatamente, você está Aham. entendendo? Que Uhum. pode te levar para uma depressão. Sim. Porque Pode te aí levar pra um poço mais profundo. porque você começa a vir na sua memória só, a memória da dor, e você não deixou o Espírito Santo trabalhar e te dar a memória da sua vida vivida. Exatamente. E é Uhum. isso que eu vivo, é uma dor não doída. Sim. Você está Uhum. entendendo? É uma Aham. dor que eu passo, Uhum. que eu não vou dizer não é superficial, mas não é aquela coisa doída Que te que me paralisa. paralisa, que Sim, me derruba, me leva a um canto de escuridão. Não. sim. Ficar numa cama Você está prostrada. entendendo? Uhum. Igual, é simples de entender. Uhum. Dia da ceia, o Antônio servia a ceia. Sim. Os diáconos continuam servindo a ceia. Uhum. E quando eu vejo os diáconos servindo, eu lembro dele. Uhum. Tem como eu esquecer? Não, Não. Deus não me deu amnésia. Sim. Eu lembro. Uhum. E eu me alegro no Senhor pelo tempo que meu esposo serviu na casa do Senhor. Amém. E ele fazia com zelo. Uhum. Você está entendendo? Eu estava até comentando com a irmã Nisso, eu falei, Nisso, eu não sofro. Eu vejo Uhum. os diáconos servindo, lembro dele e não sofro. Uhum. Aquela, sabe? Sim. É um gozo que me dá uma alegria na Uhum. minha alma de saber que o meu esposo serviu na casa do Senhor. Amém. Ele deixou, né, essa história, ele deixou esse marco na sua história. Você está entendendo? Aham. Então, não é a coisa para. O luto, igual eu estava falando, é necessário. Sim. Mas o que nós não podemos é permanecer nele. Sim. É A muito gente tem que importante buscar de falar isso. Deus essa força para sair, Uhum. porque só Ele. Essa Uhum. ferida ele cura, mas nós temos que deixar Ele curar essa ferida. Amém. Amém? Sim. Eu ouvi algo recente, né? E aí a gente pode, né, já tá concluindo, que pra mim eu achei assim muito profundo, ficou marcado em mim, porque a gente sempre se pergunta, né, principalmente sendo cristão, né, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E se a gente para analisar, eu li essa frase assim, é, só teve um que era bom aqui nessa terra. E ele passou por coisas terríveis. Quem somos nós? E ele passou por tudo isso para poder nos ajudar a passar por todas essas tribulações, por todas essas coisas ruins, sendo humano, né? Então, assim, vale a pena a gente parar e refletir que nem sempre a nossa oração vai ser respondida da maneira que a gente Não. espera. Eu sou Você é um testemunha disso. testemunho Uhum, disso. eu sou testemunha disso. E nem sempre também os nossos planos vão se cumprir exatamente da maneira que a gente quer. Igual você falava, Deus, eu quero ser usado por Deus. Como que Deus vai te usar? Só Ele que sabe. Você só tem que estar ali com o coração Exatamente. disponível. Então eu queria que você deixasse então uma mensagem para essas pessoas que vão nos ouvir, que já passaram por o luto, estão passando ou se encontra nesse lugar preso no luto. Como lidar com isso? Qual é o seu conselho em Deus para essas O pessoas? meu conselho, Uhum. Temise, é se achegar a Deus. Amém. Porque só Ele pode nos tirar desse lugar. Porque nós, a tendência é Uhum. afundar e afundar e afundar e afundar. Sim. Então, quando nós gritamos por socorro e falamos para Deus, Senhor, eu sozinha não consigo, eu preciso de Ti, Ele vem. Uhum. E eu quero deixar algo também. O Salmo 23, eu não posso deixar de passar essa Sim, experiência que eu sim. tive hoje. Aham. O Salmo 23, ele é tremendo. A gente lê, fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O versículo primeiro, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada é tudo. Não vai te Sim. faltar enfermidade, não vai te faltar desemprego, Luta, luta, luto. luto, Você está entendendo? perca.
Mas ele é o teu pastor. Sim. Isso é suficiente. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará porque ele está presente. Amém. Você está entendendo? Sim. Quando ele fala, eu preciso ler. Posso ler? Sim, pode ler. E quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse nada é tudo, né? Ele é o grande eu sou. E pronto, acabou. Sim. Deitar-me fazem pastos, em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nós que estamos vivendo um luto, quem está vivendo um luto, deixa ser guiado por essas águas tranquilas. Sim. Só Ele pode nos guiar a essas águas tranquilas. Essas águas tranquilas que eu estou guiando. Quando eu oro por alguém que perdeu um ente querido, eu falo, Senhor, da mesma forma que o Senhor fez e está fazendo na minha vida, faz na vida dessa pessoa. Que essa pessoa se abra e te dê espaço para trabalhar na vida dela. Sim. Então, porque só Ele pode nos guiar a essa água tranquila. Ninguém mais. Ninguém mais. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara para corrigir e o cajado para puxar para perto. Deus fez isso comigo. Sim. Entendeu? Temise, é lindo demais. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Espírito Santo me perguntou, quem são seus inimigos? Você sabe. Eu falei, a Bíblia fala que não é contra, nossa luta não é contra nem sangue nem carne. Sim. É contra principados e potestades. Sim. Essa mesa, Deus preparou a minha mesa na presença de principados e potestades. Porque eu servi a Deus. Sim. E continuo servindo a Deus. Sim. Você está entendendo? E muitas das vezes a gente interpreta assim, meu vizinho vai ver. É. Quem não te ajudou na prova, né? Quando você vencer, não é? Tem uma canção que Isso. diz? E não, eu interpretei isso hoje, eu não. O Espírito Santo me fez interpretar. E veio essa pergunta de dentro de mim, quem são os seus inimigos? E eu lembro que eu parei de limpar a minha e falei, bom, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então, a minha mesa está preparada na presença dos meus inimigos, principados e potestades. Amém. Não abandonei meu Deus e não vou abandonar. Ele é e continuará sendo Deus na minha vida. Amém. E você que está passando por isso, deixe Deus te guiar pelas águas tranquilas, porque só Ele pode e ninguém mais. Faça esse convite hoje. Saia desse lugar hoje em nome de Jesus Cristo. Se levante na autoridade e fala, Deus, eu não aguento mais. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Me guie por essas águas tranquilas. Ele te guiará. Eu te prometo, porque Ele está fazendo, Ele fez, está fazendo e continuará fazendo na minha vida. Amém? Amém. E existe uma diferença muito grande. Eu, assim, já tive várias experiências, assim, trazendo, né, as pessoas aqui, que uma coisa é você ler e entender uma passagem bíblica. A outra coisa é quando aquilo se torna algo vivo em você. Então, assim, hoje você pode falar desse salmo sabendo que você viveu ele e vive ainda. Nossa, Temise, a hora que o Espírito Santo falou comigo, quem são seus inimigos? Sim. Eu lembro que eu parei, eu falei, bom, a Bíblia nos fala, né, que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Então, o meu inimigo, a gente sabe disso, mas quando a gente lê, a gente pensa no próximo. Vai ver a minha vitória e vai ter que dizer, é Deus na vida dela. Sim. E aquela coisa, Deus não precisa provar nada pra ninguém. Não! E Deus é justo quando nos julga. Sim. Entendeu? E Ele age na justiça dele, não na minha. Porque a minha não é justiça, a minha é vingança. Verdade. Você está entendendo? Porque a minha justiça é vingança. Justiça só Deus pode fazer. Então, eu convido essas pessoas, em nome de Jesus, que se levantem. Eu tô sentindo da gente terminar esse podcast diferente. Eu gostaria que a gente terminasse você fazendo uma oração pelas pessoas que Amém. estão passando
por um luto e não conseguem sair dele. Então, Vamos se orar você sim. puder fazer essa oração. Vamos orar sim. Amém? Deus é poderoso. Deus é Amém. poderoso. Pai Santo e Celeste. Sim, Eu Deus. quero te dar graças, ó Deus, porque aqui estou, porque o Senhor está comigo, Pai. Sim, Pai querido. Toda honra e toda glória é dado a ti, somente Amém, a Pai ti, o Deus da minha vida, amor da minha vida, Sim, Senhor da minha vida, Senhor absoluto que eu amo. Oh, Deus, como eu te adoro, Pai. Como eu te desejo, Deus, como eu anelo sempre estar na tua presença. O Senhor é o meu tudo, o Senhor é o meu tudo. Deus, eu apresento a Ti essas vidas que se encontram enlutadas, ó Pai, que não conseguem sair desse luto, Pai. Em um nome de Jesus, ó Deus, que essas vidas sejam alcançadas onde elas estiverem, Pai. Amém, Que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito, Pai. Que elas venham, ó Deus, abrir o coração, clamar a ti por socorro, Pai, porque quando elas clamarem, o socorro virá, Pai. Amém. Eu declaro, Senhor, eu declaro, Deus, a tua bênção sobre essas vidas, ó Pai. Amém. A alegria do Senhor sobre cada coração enlutado, Deus. Em o nome de Jesus Cristo eu declaro a presença do Senhor na vida de cada uma. Essa luz, a luz de Cristo vem irradiar esses corações, Pai, enlutados. Nesta hora é o que eu te peço, em um nome de Jesus. Assim eu creio, por isso eu oro a ti. Porque assim como o Senhor tem feito e está fazendo na minha vida, eu declaro que assim será na vida de cada uma dessas pessoas, para o louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia, Amém. Jesus. Então, muito obrigada, Eu que Marisa, por você agradeço. ter vindo. Realmente é uma história de fé tremenda que toca no nosso coração. E eu espero Amém. que, se você ficou com a gente aqui até no final, que essas palavras, que essa oração toque na sua alma, toque no seu espírito e te traga de volta à vida. Amém. Amém. Nos acompanhe no próximo episódio.